Atenção, meu amigo, respira fundo, porque o que está prestes a acontecer no Real Madrid não é apenas mais uma notícia de futebol. É terremoto, é erupção, é selo e isso muda a história. O Planeta Bola tá com as antenas ligadas. Os jornalistas estão com o olho arregalado e torcedor que ama o Real tá completamente sem chão, porque a bomba que envolve Vinícius Júnior simplesmente não tem precedentes. Sim, você entendeu certo. Vinícius Júnior tomou uma decisão que ninguém, absolutamente ninguém, esperava. Nem a torcida, nem a imprensa, nem mesmo os engravatados lá de Valdebebas. Aqueles diretores que sabem de tudo antes de todo mundo. E para entender esse terremoto, a gente precisa voltar alguns passos. A gente precisa entrar na alma desse momento. A gente precisa entender o clima de Madrid, o ambiente do vestiário, as reações, as conversas internas, os olhares atravessados, as cobranças, os ciclos de pressão. Porque a decisão do Vini não brotou do nada. Ela é fruto de uma fase complicada, pesada, quase existencial. O que aconteceu dentro do Bernabéu não foi só um jogo ruim, não foi só um dia abaixo, foi um símbolo. Foi um momento em que o mundo percebeu que o Vinícius Júnior não é mais o mesmo. E calma, não tô dizendo que ele virou ruim, não. Tô falando do Vini mental, do Vini emocional, do Vini que carregava o Real Madrid nas costas na ausência de Benzema, do Vini que driblava até pensamento, que fazia o Camp Nou virar um caldeirão só com a respiração dele. Esse Vini simplesmente desapareceu. E esse vazio não veio sozinho. Ele trouxe uma bagagem que só quem joga no Real sabe o peso. Pressão, cobrança interna, cobrança externa, desgaste emocional, trauma de substituições repetidas, críticas públicas, dúvidas e um processo de renovação contratual travado. Quando tudo isso junta, meu irmão, vira tempestade perfeita. Vamos falar claro. Todo jogador do Real Madrid é substituído, faz parte. Mas com o Vini virou padrão. E quando vira padrão, deixa de ser tático e vira psicológico. Você consegue imaginar? Toda semana o cara entra sabendo que vai sair. Toda partida ele olha pro banco e pensa, será que hoje também? Cada erro vira um fantasma, cada decisão errada vira motivo de vaia. E quando a vaia vem no Bernabéu, meu parceiro, é como levar um soco no peito. O ciclo funciona assim. Vini joga pressionado, fica inseguro, erra mais do que deveria, é substituído, sua confiança despenca, entra no jogo seguinte com medo, erra de novo e volta tudo. É o loop, um loop infinito de frustração. Um looping que destrói até jogador experiente. Imagina um cara de 25 anos que já carrega o peso de ser um dos principais rostos do Real Madrid. E isso aqui precisa ser dito. Há pouco tempo, Vinícius era o cara do Real Madrid. Jogo grande? Chama o Vini. Precisou de uma jogada que quebra a linha? Chama o Vini. E agora, ele virou jogador normal. Jogador substituível. Jogador questionado. E isso dói. Dói como carreira. Dói como ser humano. Dói como estrela que sempre brilhou acima dos outros. E vamos ser sinceros, isso derrubaria qualquer um. Ver a torcida pegando no pé, ver o técnico optando por outro, ver a imprensa espanhola te trucidando, ver o Mbappé chegando e assumindo o protagonismo, ver a renovação travada, ver especulações de saída e ainda sentir que a seleção não te abraça completamente, é muita coisa para uma pessoa só. Vini tinha tudo para renovar. Contrato pronto, números alinhados, salário absurdo, multa bilionária, mas, de repente, tudo travou. Travou por quê? Porque o Real Madrid, antes de escrever números no papel, quer certezas esportivas. E o Vini hoje é uma incógnita. E isso mexe com a cabeça. Isso mexe com o futuro. Isso mexe com tudo. O cara entra em campo sem saber se tá garantido, sem saber se vai continuar, sem saber se agora é o protagonista do projeto merengue. É insegurança pura. Tem jogador jogando mal? Tem. Tem estrela em crise no Real? Tem. Mas só falam do Vini. Por quê? Porque ele ganha muito, porque ele carrega uma imagem global, porque a expectativa em cima dele é absurda, porque ele virou símbolo de modernidade no Real, porque ele é um rosto político do clube, porque é brasileiro, porque é midiático, porque é emocional. E quando um símbolo cai, a queda é maior. E agora a bomba. Depois de semanas sendo questionado, criticado, analisado, triturado pela imprensa, Vinícius Júnior tomou uma decisão que virou a mesa. Ele decidiu que não vai sair, não vai desistir, não vai arregar. E mais, ele declarou que continua profundamente feliz no Real Madrid. Num momento desses, isso é simbólico. É quase um ato de guerra emocional. É como se ele dissesse, podem duvidar de mim, podem me tirar, podem criticar, mas eu vou ficar. Eu vou me reconstruir, eu vou calar vocês. Esse é o Vini que a gente conhece. Esse é o Vini de Flamengo. Esse é o Vini que dribla a vida. Vini prometeu, não pra imprensa, mas internamente, que vai voltar ao nível máximo. Prometeu. Treinar mais, se dedicar mais, focar no mental, blindar críticas, se reencontrar fisicamente, parar de jogar ansioso, retomar alegria, retomar ousadia, retomar identidade. É a promessa de um guerreiro ferido, não de um derrotado. E isso mexeu com o vestiário, mexe com o técnico, mexe com os torcedores, porque o jogador que admite crise e trabalha para sair dela, esse jogador renasce. Esse jogador cresce, esse jogador faz história. Isso aqui quase ninguém fala. O Real Madrid tá num novo técnico, novo projeto,
Donatello chegou, Bellingham é o novo príncipe, Florentino tá reinventando tática. A equipe tá mudando dinâmica. O sistema ofensivo sofreu ajustes. E no meio dessa revolução, Vini tenta se reencontrar. É difícil, é confuso, é novo, mas às vezes é justamente no caos que o craque renasce. A grande bomba é: Vini não vai desistir. Vini não vai sair. Vini vai lutar. E isso muda tudo. Porque crise passa. Fase ruim passa. Jogador bom volta. Estrela renasce. E quando o Vinícius Júnior voltar, e ele vai voltar, você vai lembrar deste vídeo. Porque os dias ruins também fazem parte da história dos lendários. Vindo pro Brasil, a situação do Santos é aquela típica história de filme dramático. Elenco na corda bamba, torcida sem unha pra roer e diretoria tentando apagar incêndio com um copo d'água. E no meio desse caos, surge quem? Gabriel Barbosa. Gabi gordo pra uns, Gabigol pra outros, Gabi pra alguns. A ESPN soltou a bomba. O Santos já avisou aos representantes do jogador que quer ele em janeiro. Quer trazer o cara de volta pra Vila Belmiro, como se estivesse buscando um amuleto perdido. Mas aí começa a parte triste da novela. O Santos precisa ficar na Série A. Se cair, meu parceiro, e esquece reforço. E esquece Neymar também, que tá mais sensível com o Santos do que muita gente imagina. Sim, Neymar pode ser peça-chave pra convencer Gabigol. Imagina a diretoria chegando no Gabi. Ó, Neymarzinho tá ficando. Vem brincar com ele? E o Gabi respondendo: quanto paga? E aí é que o drama aumenta. Gabigol hoje ganha algo perto de 3 milhões de reais por mês no Cruzeiro. 3 milhões por mês. O Santos não paga isso nem se vender a vila inteira e ainda parcelar em 24 vezes sem juros. Então, se o Gabi quiser voltar, vai ter que aceitar reduzir salário, respirar fundo e entender que a fase mudou. E outra, desde que chegou ao Cruzeiro, o cara virou reserva de luxo. Foi titular poucas vezes. Ele quer conversar com a diretoria no fim do ano para decidir a vida. Sinal de que 2026 pode ser ano de mudança total. É novela? É. Mas é novela brasileira, sempre dá coisa grande. Agora, me responde aí nos comentários. Você acredita que o Real Madrid tem obrigação moral de renovar com Vini? Você acha que ele ainda pode ser protagonista com Mbappé e Bellingham? Manda aí, porque quero muito saber a sua visão. Se curtiu, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e comenta aí embaixo qual parte mais te surpreendeu. Tamo junto demais. Valeu e até o próximo vídeo, família!